Agora a gente vai falar de uma história muito bacana que dá aquela sensação assim de nostalgia. Votuporanga é cheia de histórias para contar e nesse mês de fevereiro, um dos pontos fundamentais para o desenvolvimento do município completa 77 anos. É a chegada da ferrovia aqui no nosso município. Sob os trilhos do trem veio muito mais do que locomotivas, vagões, passageiros e cargas. A ferrovia mudou a cara da cidade e da nossa região, trouxe desenvolvimento. E a nossa equipe preparou uma reportagem especial para contar para a gente um pouquinho dessa história na época em que a ferrovia chegou, desbravou, rasgou o sertão paulista. Vamos ver. A chegada da ferrovia trouxe mais do que o trem para a nossa região. Trouxe o progresso, o desenvolvimento. Em 1939, o interventor nomeado do estado de São Paulo, Adhemar de Barros, determinou o prosseguimento das obras da ferrovia araraquarense. 6 anos depois, finalmente, em 5 de fevereiro de 1945, o trem chegava aqui em Votuporanga. Nesse período, a cidade se tornaria um centro de comercialização de transporte de produtos agrícolas e de animais destinados ao abate. Diversas empresas, como Matarazzo, Anderson Clayton, Dias Martins, Veríssimo e Sambra, se instalaram em Votuporanga, conforme narra o livro Votuporanga, uma semente bem plantada, onde a brisa sopra o progresso, de autoria de Diogo Mendes Vicentini. Em 13 de junho de 1951, com a presença do governador do estado, Lucas Nogueira Garcês, o prefeito João Gonçalves Leite inaugurava a estação ferroviária de Votuporanga. Diogo conta que esse foi um dos capítulos mais importantes do seu livro, por ser um marco decisivo na história da cidade. A chegada da ferrovia em Votuporanga, que aconteceu no dia 5 de fevereiro de 1945, foi sem dúvida alguma o grande fator de impulsionar o desenvolvimento para Votuporanga e região. Porque a ferrovia ficou aqui durante 5 anos, ela ficou estacionada em Votuporanga. E nesse período, nós recebemos grandes empresas, como a Matarazzo, Anderson Clayton, Dias Martins, J. Veríssimo, né? Umas algodoeira, outra atacadista, né? E que fizeram aqui a boca do sertão, né? Buscavam mantimentos e comercializavam nesse sertão de São José do Rio Preto aqui, até além do estado, e centralizava tudo em Votuporanga, inclusive o gado. Seu Miguel, de 92 anos, mora ao lado da linha férrea, na conhecida Colônia da Fepasa. Ele trabalhou na ferrovia como ajudante geral por 26 anos, época em que os vagões eram puxados pela velha e saudosa Maria Fumaça. Ele conta como era aquele tempo em que o trem trazia o desenvolvimento pelas localidades por onde ele passava. Seu Miguel guarda com saudades a fotografia ao lado dos colegas de trabalho junto a Maria Fumaça. Tinha dois trens de passageiro. Passavam um de manhã, outro à tarde. Eu lembro que tempo, né, a gente trabalhava, tinha os colegas da gente trabalhava. Aí na estação tinha charrete para levar os passageiros, tinha charrete, tinha carro, tinha tudo para... Era movimentada aqui a estação. Era bem chique então? Era bem chique. O historiador e fotógrafo Ravel Jimenez também fala da importância da chegada da ferrovia para o desenvolvimento do antigo sertão paulista. A gente tira por base a questão de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, a linha férrea chega ali em 1912 e depois em Mirassol chega em 1933 mais ou menos, ou seja, fica 21 anos estagnado ali em São José do Rio Preto, é quando dá o boom de crescimento populacional em São José do Rio Preto. Por quê? Você tem que imaginar que são pessoas chegando das capitais, né, da capital do estado de São Paulo e das demais localidades em São José do Rio Preto, e pessoas aqui do Noroeste indo até São José do Rio Preto para pegar o transporte. Então existe aquele boom, aquele crescimento. Votuporanga também foi privilegiada, né, porque pouco tempo depois da fundação, mais ou menos 7 anos,
a linha de ferro chega e chega o progresso também. Se não fosse a linha férrea, talvez a cidade não teria se desenvolvido como se desenvolveu. Não tem dúvida, porque as cidades que ficaram fora da linha férrea, né, distante, tiveram um desenvolvimento muito mais assim devagar e retardado do que aquelas que ficaram próximas à ferrovia. Então era uma época que foi bacana, né? Bacana, muito bacana. Acho que todo mundo daquela época tem saudades. Que bacana, é uma nostalgia, né? Ver essas imagens e como participou, né? Como a ferrovia, o trem fez parte da história do desenvolvimento da nossa região. Com certeza todo mundo que tem assim, né, Meg? Mais de 30, vai lembrar do trem, né, Meg? Você lembra? Você chegou a viajar? Eu me lembro, eu viajei, né? Fiz uma viagem para São Paulo com a minha avó de trem. Eu me lembro que a viagem foi bem demorada. Bem longa. Bem longa, mas realmente dá saudades, é muito gostoso. Eu não cheguei a viajar, mas já cheguei a levar meu avô para ir viajar e tinha aquele encanto, né, de entrar no trem, de ver o trem. Então, assim, era algo que trazia muita emoção, né? Era uma coisa grandiosa. E agora poder rever, relembrar isso, traz um saudosismo. Sim, muito bom, faz muito parte legal. da nossa história, né? É muito isso bom. mesmo.